Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Aqui quem fala é o FutPython Trader e no vídeo de hoje eu vou mostrar novas funcionalidades no meu backtesting. No nosso último vídeo eu apresentei essa ferramenta e desde então novas funcionalidades foram acrescentadas. A primeira mudança é aqui na aba Backtesting. A gente tem a opção agora, ao invés de a gente ter uma tela para cada, dentro da própria tela de backtesting a gente tem a opção de fazer o backtesting manual ou fazer o backtesting dinâmico. As variáveis são as mesmas e aqui a gente tem o botão de executar backtesting manual. Então, por exemplo, estou aqui no backtesting manual, vou aqui no backhome HT e aí eu vou selecionar a odd do home HT, a odd do over 2,5 e a odd do BTTS. Vai aparecer aqui as opções para a gente colocar os nossos filtros, testar os nossos filtros. E aí eu vou colocar aqui de 1,50 a 2,20, de 1,50 a 2,20, de 1,50 a 2,20. Se eu clicar em executar backtest manual, ele vai criar o gráfico, apresentar o profit, o ROI e o download do backtesting, que é o arquivo Excel, e o download filtros, que é o arquivo TXT para a gente colocar nos jogos do dia. Então, por exemplo, eu vou selecionar todas as ligas aqui e vou colocar novamente o meu filtro e vou executar o backtest novamente. Então tá aqui, coloquei para todas as ligas, todas as temporadas, e agora eu vou fazer o download do backtest e vou fazer o download dos filtros. Isso para o backtest manual. Se a gente for para o backtest dinâmico, é só clicar aqui e selecionar o backtest dinâmico. Ele também vai dar para a gente a opção da gente marcar as variáveis que a gente quer. Só que eu vou colocar aqui selecionar todas as variáveis. O que ele vai fazer? Ele vai passar por todas as variáveis. Dentro do número de divisões que eu vou colocar aqui, ele vai testar qual range para cada variável vai tornar o método lucrativo. Porém, ele só vai escolher uma única variável. Aqui para o backtesting dinâmico, eu vou selecionar a Argentina, primeira divisão, e para o método eu vou colocar um under 2,5. Então, under 2,5 FT. Vou marcar, selecionar todas as variáveis, que são as mesmas. Vou selecionar 10 divisões e vou clicar executar o backtesting dinâmico. Pronto, aqui ele encontrou uma configuração positiva com uma variável apenas, Esse backtesting dinâmico ele vai escolher aquela variável que traz o melhor resultado. Então vou fazer aqui o download do backtesting, executar novamente, para que eu possa fazer o download dos filtros. Agora eu vou fazer o download dos filtros. Esse backtesting ele tem esse problema, ele escolhe apenas a variável mais lucrativa. Então o que é que eu vou fazer? Digamos que eu queira criar um método que tenha pelo menos duas variáveis. Então vou aqui abrir um documento no Google Docs e vou salvar essa informação. A variável é a média do custo do Go Home e aqui é o meu intervalo, ok? Então salvei essa variável. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou lá na minha nova ferramenta chamada Backtesting Upload Dinâmico e eu vou fornecer para ele esse backtesting do under 2,5 FT. Então aqui já é a base de dados filtrada com essa primeira variável. Então o que a gente vai fazer agora? Vou colocar aqui, não preciso mais colocar nenhum filtro porque a única liga que a gente tem é a Argentina primeira divisão. Eu vou simplesmente selecionar novamente o método, que é under 2,5 FT. Vou selecionar novamente todas as variáveis e vou executar novamente o backtesting dinâmico. Então é como se a gente estivesse agora selecionando uma segunda variável após a gente filtrar esse primeiro range positivo. Pode ser que ele consiga encontrar uma variável que melhore o método e encontrou, encontrou a odd do dupla chance. E aí a gente tem um método que tem um ROI maior. Então essa aqui é a minha segunda variável. Então vou aqui, variável odd 1, 2 e o intervalo é esse aqui.
Aí o que é que eu posso fazer agora? Eu posso fazer o download desse backtesting e fazer novamente o upload. Então eu vou aqui, seleciono e tenho o meu segundo backtesting. Os jogos já estão filtrados e aí eu faço novamente esse processo para ver qual é a terceira variável que torna, né, esse método mais estável e mais lucrativo. Probabilidade do away, né? Olha o ROI, obviamente diminui o número de jogos, porque ele está fazendo filtros em cima de filtros, mas a gente tem a nossa terceira variável. Então eu vou aqui e seleciono, salvo a variável e o intervalo. E agora o que é que eu faço com essa informação? Eu vou lá no meu backtest manual, seleciono aqui a minha liga, seleciono aqui o meu método e marco essas variáveis. Então a primeira variável é a média do custo do gol home. Então é essa variável aqui. A segunda variável é a odd do dupla chance, essa aqui. E a terceira variável é a probabilidade do away, essa variável aqui. Então, setei aqui as três variáveis e agora eu vou colocar o meu filtro. Primeiro intervalo 0,227 até 0,58 e aí ele vai arredondar porque a gente tem apenas duas casas decimais. A odd 1,2 é de 1,088 até 1,35 e a última variável é a probabilidade, vai de 0,35 até 0,34, né, até 0,699. Pronto. Agora eu vou executar o backtest manual e tá aqui o nosso método. E agora a gente pode fazer o download dos filtros, né, o filtro do under 2,5, e nos jogos do dia eu vou lá, backtest manual, apesar de eu ter feito no dinâmico o filtro, eu salvei no backtest manual, faço o upload desse arquivo de filtros e aqui são os jogos do dia de hoje para essa metodologia que a gente acabou de realizar. Se a gente quiser ver os jogos de ontem, né, se teve algum jogo ontem que se encaixou, teve 3, Boca Juniors Independente 2-0, Tigre e Racing 1-0, Belgrano e Aldosivi 2-0. Ou seja, os 3 jogos de ontem bateram o under 2,5. Além disso, né, quais são as novidades que a gente tem? A gente tem agora o backtesting da Betfact Change, onde a gente tem as odds de back e lay. Como a minha base da Betfair só tem essas odds, né, do match odds, do over e under, do BTTS e do CS, né, porém o CS está completo, então eu só coloquei essas odds, obviamente que são as que tem. E aqui a gente tem uma lista de variáveis envolvendo as odds, porque como a nossa base é pequena, não faz sentido a gente pegar o histórico dos times. Então, todas essas variáveis são criadas apenas com as odds. E a legenda, a explicação de cada variável está nesse PDF aqui. É só você clicar nesse botão que você faz o download da legenda explicando o que é cada variável. Então, do mesmo jeito, né, você pode executar aqui executar aqui o seu modelo, selecionando as variáveis. Ele vai aparecer a caixinha. E se você for para o backtesting dinâmico, é a mesma coisa, você pode marcar aqui, selecionar todas as variáveis, o número de quantias e clicar em executar backtesting dinâmico. As metodologias que eu coloquei foi back e lay, home, draw e away. Coloquei o over e under 2,5, BTTS sim, não, e o lay 0-0. Na verdade, lay todos os placares, né, até o lay goleada home e lay goleada away. Vamos pegar, por exemplo, um lay 0-1, que é uma metodologia que muita gente gosta de fazer. Vamos clicar em executar backtesting dinâmico. E pronto, né, ele encontrou um modelo que é positivo. Como aqui eu não estou filtrando por ligas, né, estou pegando todas as ligas, a gente tem um pouco mais de dificuldade de encontrar um modelo que seja mais estável. Mas aí vai de vocês. Por exemplo, se a gente colocar aqui um lay goleada home e executar o backtesting dinâmico, então temos esse resultado aí.
E aí, uma vez que você tem o filtro, você pode vir aqui em jogos, Backtesting, Betfair, Exchange, e aí você selecionar. Lembrando, se você fez o backtesting manual, você tem que selecionar essa opção aqui manual para você pegar os jogos do dia. Se você fez o backtesting dinâmico, você tem que selecionar essa opção aqui para utilizar o filtro dinâmico, porque o filtro de jogos do backtesting manual é completamente diferente do filtro de jogos do backtesting dinâmico. Então tenham cuidado em relação a isso. Análise estatística ainda continua do mesmo jeito, é só você jogar o seu backtesting aqui dentro e ele vai trazer diversas informações, né? Além do gráfico, o gráfico por mês, ele vai trazer várias estatísticas que você pode utilizar para verificar a confiabilidade do seu método. Porém, eu vou trazer novas coisas para essa análise estatística. Então, pessoal, é isso, né? Se você quiser adquirir essa ferramenta, vou deixar aqui o link na descrição. Temos o plano mensal, o plano semestral e o plano anual, caso você queira apenas utilizar essa ferramenta. Se você quiser aprender como é que você pode desenvolver uma ferramenta como essa e aprender como você pode desenvolver métodos utilizando ciência de dados, estatística e como principal ferramenta o Python, recomendo a mentoria FUTPython Trader. O link também vai estar aqui na descrição. E é isso. Agradeço a atenção de todos, um abraço e até o nosso próximo vídeo.